reunião de hoje possamos refletir com muito amor no coração o tema da noite. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, elevemos nosso pensamento a Deus. Vamos todos com nossos pensamentos serenos, nossos pensamentos harmoniosos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai Celeste, nosso pensamento a Jesus, nosso irmão e mestre, todos os amigos espirituais, e que possamos, Senhor, neste momento, ter toda essa harmonia, essa paz, que essa reunião de hoje seja bastante harmônica para todos os que estão aqui na Casa Espírita, os que estão em casa, assistindo pelo aplicativo. Que a tua luz, mestre, da espiritual, dos nossos amigos divinos, e que recebam a luz, recebam a paz, recebam a harmonia, e que possam todos ser tranquilizados. Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça, e que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre missão dos pais. Missão dos pais, né? O que o pai, né? Quando fala missão dos pais, não fala só dos pais, dos homens, né? Do pai e da mãe, né? Qual que é a missão da paternidade e da maternidade? Qual que é a obrigação do pai, da mãe? Qual o dever do pai e da mãe numa família? Aqui o Paulo, fala lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, ele escrevendo para Timóteo, fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Ele coloca que se a pessoa, seu pai e a mãe, ele não cuida dos seus filhos, da família, então ele fala que é pior do que o descrente. Porque é uma missão a paternidade e a maternidade. Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, geralmente nós já planejamos a família. Então a gente planeja: eu vou à Terra e vou levar, quando tal época, eu vou encarnar em tal época, depois construir a família, e nessa família eu vou levar fulano, fulano e fulano. E muitas vezes são espíritos que nós já desviamos. E o objetivo nosso, então, é encaminhar, ou seja, reencaminhar. Fazer o reencaminhamento. Porque se nós já desencaminhamos, agora tem que colocar no caminho. Então, se estava no caminho, nós colocamos no caminho errado, nós temos a obrigação de colocar depois no caminho certo. Então essa é a nossa obrigação. Tem uma pergunta também no livro dos Espíritos que diz o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade e no caso também a maternidade? Então Kardec pergunta ao espírito superior, né, ao espírito de verdade, quando ele estava escrevendo o livro dos Espíritos, e faz a pergunta se pode se considerar missão o ato da maternidade e paternidade. Então aí a resposta do espírito fala assim: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Olha o que o espírito responde para Kardec: sem contestação nenhuma, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever
e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, nós temos muito mais responsabilidade do que nós pensamos pela família, pelos filhos principalmente, né? Aí depois tem uma outra pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Então, no sentido de direitos e deveres, por exemplo, então o homem e a mulher, o pai e a mãe, por exemplo, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres? Aí ele responde com uma afirmativa: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então ele não otorgou apenas por acaso. Na verdade, ele deu a tanto o homem quanto a mulher a mesma capacidade e os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ou seja, então, a missão da mãe e a do pai é a mesma. Da paternidade e da maternidade é igual. Elas não são... É claro que nós sabemos que a mãe ela tem um papel diferente da do pai, porque ela tem um papel muito mais de amparar, levar muito mais amor, muito mais carinho, ao passo que o pai geralmente não tem toda essa função. É claro que tem, só que a maioria não cumpre, né? A mãe ela é muito mais, geralmente é mais amorosa, ela jamais nega um filho. Nós sabemos que o pai muitas vezes nega o filho. Quantas vezes, mais antigamente, tinha aquela questão muito de botar filho para fora. As filhas, quando erravam, os pais botavam para fora. Mas a mãe não botava para fora. Também o pai. Porque a mãe tem um carinho assim, muito mais especial, né? O pai, muitas vezes, desiste do filho, mas não vê sua mãe desistir do filho. Então, às vezes, o filho, quando ele cai pelo caminho do erro, muitas vezes a mãe, muitas vezes o pai desiste. Não, esse não serve mais para mim, não aguento mais. Mas a mãe está sempre perto. Inclusive, se você vai a um presídio, quantos pais estão lá visitando? Raramente encontra o pai visitando. Mas a mãe não desiste. A mãe está todo dia que pode visitar, se deve ser semanal, toda semana a mãe está lá visitando seu filho. E pode ter errado o que for, mas a mãe ela não desiste do filho. Então é importante que a missão é igual, mas geralmente a mãe cumpre mais, talvez cumpre melhor esse papel. O Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte, falando sobre maternidade. Ele fala: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Então, que a mãe é o sustentáculo mesmo da família. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus melhores e mais altamente aquinhoados que os dos outros. Ou seja, a mãe aqui mostra que antes também as pessoas devem sentir pelo filho do outro também, que às vezes esquece, né? Pensa que só o nosso é que deve ser cuidado. Mas quantos filhos aí que poderiam ser cuidados por nós que nós deixamos de lado? Quantas crianças poderíamos ter junto de nós e nós não damos o carinho, não damos o amor? Sobre a autoridade paterna, sobretudo, isso está lá no livro do Rodolfo Caligares, A Vida em Família,
está assim: é sobretudo a força moral que o pai deve ter sobre o filho, baseado na admiração que lhe desperta por se construir um modelo digno de ser imitado. Em suma, a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência. Nós, às vezes, muitos pais acham que ser autoritário é dizer não, 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 não e não. Ser autoritário, às vezes, é bater, é espancar. E ser autoritário, na verdade, não é isso. Ser autoritário, muitas vezes, é ter amizade. Eu acho, a gente pensa assim, os pais, eles devem ter amizade com os filhos. E como que o filho pode respeitar o pai se ele não tem amizade do pai? Ele pode ter medo, mas não respeito. Porque nós temos que entender que há uma diferença muito grande entre o medo e o respeito. Respeitar é você admirar e sentir vontade de obedecer. Porque, olha, meu pai, ele tem carinho por mim e jamais vai querer o meu mal. Olha, quando o filho pensa assim, ele já tem outra forma de obedecer o pai. Porque ele sabe, eu posso confiar no meu pai, porque ele me ama. Então, quando o pai tem essa autoridade, esse amor, ele acaba tendo autoridade. Eu me lembro do meu pai. O meu pai era desse jeito. Eu nunca tive medo dele. Nunca tive medo. Mas tinha vergonha. Quando errava, fazia uma coisa errada, eu tinha vergonha. Sabia que ele ia brigar comigo? Sabia que ele não ia brigar comigo. Não ia brigar. Mas só de eu errar e vendo que ele estava observando o meu erro, eu tinha vergonha. Então, isso era o respeito verdadeiro. E geralmente nós, hoje, nós temos os dois tipos, né? Que não bate, de maneira alguma. É impor respeito pelo medo, ou também não educar. Porque uma coisa, ser amigo, não significa não educar, né? Então, ser amigo é educar também. Então, quando se diz educa, inclusive sem violência, que dificilmente já vai precisar, uma criança vai precisar de realmente apanhar. Então, geralmente nem precisa de violência. E as pessoas, se a gente mantém esse respeito pelos filhos, dando as orientações adequadas. E a outra coisa importante é evitar mentir. Sempre falar a verdade para as crianças. Porque é importante falar as verdades. Como é que a gente pode confiar no pai, sabendo que o pai está sempre mentindo para a gente? Qual a confiança que tem no pai, você mente. Então é importante passar sempre as verdades. Não ficar mentindo para os filhos. Quando não souber a verdade, conversa que não sabe a verdade. A outra coisa importante é pedir desculpa também. Então o pai erra. E quando errar, pedir desculpa para o filho. Porque assim ele está ensinando o filho como se comportar. Porque é muito importante essa função de pai, mas na vida do filho. Mas realmente sentindo parceiro. Inclusive hoje, com relação, por exemplo, à dificuldade que tem por aí, droga, tantos problemas que os jovens enfrentam. Se o adolescente jovem, ele confia no pai dele e na mãe, ele teve um problema qualquer lá, ele vai ter coragem de contar. Porque sabe, meu pai, eu posso confiar. Ele aprova o meu erro? Não. Mas ele está pronto para me ajudar. Aí ele vai contar para o pai. E quando ele não confia no pai, o pai não é amigo dele, ele apronta, mas nunca tem coragem de contar os problemas que ele está passando. Porque não tem confiança no pai. André Luiz, no livro Mensageiros, diz o seguinte:
A paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior. Então, por meio da paternidade e maternidade, a equipe espiritual está amparando. Então, uma família que está, uma mãe que está cuidando dos filhos, ela tem um apoio espiritual. Estou lembrando, Francisco está aqui, que cuidou de filhos, ainda cuida de filhos ainda, e cuida de netos, que é a sua família. Imagina se ela não está sendo sempre protegida pela equipe espiritual. Tem toda a equipe espiritual lá que está amparando para que ela possa ter. Nos amparando. A outra coisa que fala é da influência. E aqui no Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, então, será que o pai exerce influência sobre os filhos, no sentido espiritualmente, que fala o espírito dos pais, né? Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, quando nós pegamos uma tarefa, nós somos obrigados a cumprir, né? Ninguém é obrigado pela tarefa. Mas quando a gente pega a tarefa, a gente tem o dever de cumprir, né? E se a gente pega a tarefa e não cumpre? Aí a gente é culpado por não. Então, é o mesmo caso se o cara é um pedreiro. Aí pega uma casa para fazer. E a pessoa que empreitou a casa para o outro, que é o dono da futura, tudo poder colocar na mão do cara para poder fazer. Aí o cara começa a fazer, aí recebe um pouco de dinheiro, começa a fazer, o cara já comprou todos os materiais, está ali, e no meio da obra as paredes são levantadas já, e ele pega e vai enrolando, vem hoje, vem amanhã, faz um mês, 2, 3, vem chuva, aí as paredes às vezes caem porque neve de chuva. Ele não é culpado? Ele era obrigado a pegar o serviço? Não. Mas ele pegou e começou a fazer, ele tem a obrigação de fazer. Aí aqui fala, né? Que a pessoa fala assim, tornar-se culpados se vier a falir no seu desempenho. Ou seja, se você não cumprir a tarefa, é culpado. Mesmo caso de pai e filho. Então os pais vêm para ter a família. Aí a família chega. E ele, em vez de direcionar os filhos para o bem, direciona os filhos para o mal. É culpado? Claro que é. Agora, e caminhou desde que eu tenha feito o certo. Se eu fiz o certo e os filhos erraram, aí já o problema é deles, já não é meu mais. Aqui fala sobre os filhos, né? As heranças e parecenças físicas são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter e a inteligência espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Então, aqui fala, né, da questão dos pais, dos filhos,
é a aparência do pai e da mãe. Geralmente, geneticamente o pai e mãe, né? Só que a parte realmente espiritual, né? Caráter, inteligência, sentimento, amor, caridade, e essas qualidades que são da qualidade da alma, isso não vem do espírito, não vem do corpo. E tem que estar puxando o espírito também, não puxa o espírito, cada um já traz o seu. E um pouco do pai, claro, o pai e da mãe. Senão, se não fosse isso, não teria nem vantagem. Qual que é a importância da missão dos pais? É para direcionar os filhos, direcionar para o bem. Então, geralmente, eles seguem um pouco. Tudo que você ensina vai aprender. Mas não significa que as qualidades morais estão vindo do pai. O físico, sim. O moral, não. Isso está no livro de Joana de Anjos, outros espíritos, SOS Família. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, o lar é o santuário divino. É por meio dos que os próprios Espíritos falam que o santuário melhor aqui na Terra é o lar. Porque é pelo lar que as pessoas têm condições de ter afeto, é pelo lar que a pessoa pode modificar seu caráter, pela educação familiar. Hoje nós sabemos que muitas vezes a família está um pouco falida, né? As famílias têm seus filhos e joga a obrigação de educar, arranja uma babá para educar. Ou manda para a escola, desde pequenininho já manda para a creche educar. Manda para a escola e deixa toda a função para a escola. Quer dizer, o lar nesse ponto está falhando. É ruim para a escola? Não, claro que precisa ir para a escola sim. Mas ele não pode delegar o papel de educador para a escola. A escola ensina matemática, português, história, geografia, física, química, biologia, etc. Na educação moral, a obrigação é da escola, do lar. Ajudado pela igreja, pela religião. A religião ajuda, mas a obrigação é do pai e da mãe. Então, qual que é a missão dos pais? Pai e mãe. Essa é a grande missão, de conduzir os filhos para o bem. Pontos perigosos. Está no livro André Luiz, da Emmanuel, no livro Estudo de Vida. O André Luiz fala o seguinte: os pontos perigosos. E enumera 4. Primeiro, desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Então, desconsiderar a importância do exemplo. Então, nós temos que saber que o exemplo é o que edifica ou destrói. Então, eu posso destruir toda a educação dos filhos com um mau exemplo, posso destruir com um mau exemplo e posso construir com um bom exemplo. O outro, que ele fala, ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, dos pais, né? Sem serem deles. Ou seja, os filhos vêm por meio dos pais, mas não são dos pais. Os filhos não são nossos. Eles estão conosco por uns tempos. Ou seja, nós trouxemos para trabalhar um tempo com a gente aqui. Mas todos os filhos são de Deus, não são nossos. E a gente quer ser dono dos filhos. O homem quer ser dono da esposa, a esposa quer ser dona do marido, o pai e a mãe querem ser donos dos filhos. Até é meu e pronto. Né? Não tenho meu marido, minha esposa, meu filho.
A gente usa muito, isso é meu. Na verdade, nada é nosso, vem por nós, não é nosso. A outra coisa que fala o seguinte, que forçá-los a receber o preconceito e tradições. Então, nós ensinamos preconceito para as crianças, geralmente. Porque elas são preconceituosas, aí passa o preconceito. E acaba formando, né, um certo preconceito, formando no caráter da criança o preconceito. Então, a gente está destruindo toda uma formação. Por isso que fala pontos perigosos, tem muito cuidado. Temos que ter muito cuidado nesse sentido. André Luiz, no livro Mensageiros, fala também sobre a importância de orar, né? E quando a gente ora, igual nós estamos aqui hoje, discutindo, daqui a pouco vai ter a prece final, fala que toda vez que se ora em um lar, está importando a oração na casa. Prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Então, quando ora, o ambiente se modifica. Pois importante é a oração, seja a oração no culto do lar, seja a oração que faz toda noite, ao dormir, né? A gente faz a nossa oração. Então, todo aquele momento de oração, a gente está melhorando o ambiente familiar. A gente está, com certeza, melhorando. E no livro, e no Êxodo, né, lá no Velho Testamento, fala da missão também, além dos pais, né, a missão dos filhos. Fala, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então todos nós que somos pais, também somos filhos. Então mostra não só a missão de ser pai e mãe, mas também a missão de ser filho. Honrar o pai, honrar a mãe. Então são diferentes. Então, da mesma forma que a gente começa a pensar, quando a gente preocupa eu sou pai, aí fala com o meu filho, me respeita. Você tem que me respeitar para o filho. Tá, tem. Mas eu também tenho que respeitar o filho. Esse é o problema do cara. Porque eu quero respeito, mas não quero respeitar. Então, respeito é uma coisa que se dá de para lá e para cá, ida e volta. Como que eu posso ter respeito? Como que eu posso ser respeitado sem respeitar? Então, lembrando que a missão do pai e da mãe, ou daquele que tem a função de pai ou de mãe, é também respeitar. Primeiro respeita, para depois conseguir o respeito. E ninguém consegue respeito sem respeitar. Consegue medo. Inclusive tem um texto no Evangelho que fala da pessoa mais dura, que fala assim, que ele bate o peito e fala assim, aqui eu mando e sou obedecido. Aí depois continua, esquecendo de dizer também e sou detestado. Ou seja, então aqui eu mando e sou obedecido, mas sou detestado, fica adiante. Como é que você mandar e ser obedecido ou ser odiado? Então, você pega em casa e força o filho a te obedecer. Mas está criando nele o ódio para com o pai, porque o pai não está respeitando ele. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. É o respeito ao outro para que o outro me respeite. Então, as pessoas só têm e de se respeitar, com certeza, porque a autoridade dele. Então, o espírito mais evoluído, não precisa nem ser como Jesus, não, o espírito mais evoluído, e eles não são respeitados, porque eles como eles respeitam, eles conseguem uma autoridade maior. Então, é isso que a gente tem que pensar, né, na sua posição de pai, e muitos que estão chegando. Uns estão começando a carreira de pais, outros estão chegando, outros já
já tiver seus filhos, já está tendo netos, e os netos, na verdade, também são filhos, de alguma forma, né? Então, a gente pensar no nosso trabalho, de cuidar de uma família, de direcionar alguém. Então, a missão do pai, ela nunca vai acabar, né? Porque depois que a pessoa tem filho, vai netos, ou tem aquelas pessoas que podem servir de filho, assim por diante. E a gente continuar mantendo esse respeito. Muita paz, muita luz para todos. E agora nós vamos fazer a divisão